Gênesis 29. Jacó encontra-se com Raquel. Então Jacó se pôs a caminho e chegou à terra dos filhos do Oriente, à Mesopotâmia. Certo dia, observando ao redor, avistou um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto. Era nesse poço tapado com uma grande pedra que este costumava dar de beber aos rebanhos. Quando todos os pastores se reuniam ali com seus rebanhos, então rolavam a pedra de sobre a boca do poço e davam água às ovelhas. Em seguida, recolocavam a pedra em seu lugar, na boca do poço. Então Jacó continuou sua viagem e chegou à terra do Oriente. Quando ia chegando, viu de longe 3 rebanhos de ovelhas deitados. Estava próximo ao poço no campo, e pois esses rebanhos eles bebiam daquele poço, que era coberto por uma pedra grande, por uma grande pedra. Então, quando todos os rebanhos se ajuntavam, os pastores removiam a pedra da boca do poço e davam de beber às ovelhas. E depois que as ovelhas bebiam a água, depois eles tapavam outra vez o poço com a pedra. Então, versículo 4, Jacó perguntou aos pastores: meus irmãos, de onde sois vós? E eles responderam: nós somos de Harã. E prosseguiu indagando: conheceis a Labão, filho de Naor? E eles replicaram: sim, nós o conhecemos. Então Jacó quis saber mais: ele vai bem? Ao que responderam: ele vai bem, e eis justamente sua filha Raquel que vem com o rebanho. E Jacó ponderou: mas e ainda pleno dia, é muito cedo para se recolher o rebanho. Por que não dais de beber aos animais e não retornais à pastagem? Ao que eles explicaram: não podemos fazê-lo antes que se reúnam todos os rebanhos de ovelhas e cabras, e que se retire a pedra que tampa a boca do poço. Só então daremos de beber aos animais. Então Jacó indagou eles, perguntou se Labão estava bem. Primeiro perguntou se eles conheciam Labão, filho de Naor. Eles responderam certamente sim. Aí Jacó indagou novamente: ele está bem? Eles responderam: sim, está bem. Olha, aí vem vindo Raquel, a filha dele, com as ovelhas. Daí ele disse: ainda é dia, é muito cedo para recolherem os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem ao campo novamente. Não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e não for removida a pedra da boca do poço, não daremos de beber às ovelhas. Versículo 9. Conversava ainda com eles quando chegou Raquel com o rebanho de seu pai, pois era pastora. Você veja só aqui que a pastora aqui, a única menção de pastora na Bíblia é neste capítulo 29 de Gênesis. E Raquel era pastora do rebanho de seu pai. Então era pastora de animais. Versículo 10. Logo que Jacó viu Raquel, a filha de seu tio Labão, e o rebanho do seu tio Labão, aproximou-se, retirou a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho do seu tio. Jacó deu um beijo em Raquel e em seguida, muito emocionado, começou a chorar. No meio da conversa, chegou Raquel com as ovelhas do seu pai, porque ela era pastora de ovelhas, de quadrúpedes, como eu já disse. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra do poço e deu água ao rebanho do tio Labão. Depois disso, Jacó beijou Raquel. Ele se emocionou profundamente. Ele ficou emocionado e começou a chorar. Então revelou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. Assim que ouviu isso, Raquel saiu correndo e contou tudo a seu pai. Ouvindo que se tratava de Jacó, filho de sua irmã, Labão correu ao seu encontro, apertou-o em seus braços, cobriu-o de beijos e o conduziu para casa. Então Jacó lhe contou toda essa história. Ao final, Labão lhe disse: sim,
tu verdadeiramente és de meus ossos e de minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. A luta de Jacó por amor a Raquel. Então Labão propôs a Jacó: por seres meu parente, irás me servir de graça? De forma alguma, dize-me qual deve ser teu salário. Então aqui Labão fez uma proposta para Jacó: olha, você é meu parente, né? Você vai me servir de graça? De forma alguma. Qual o seu salário? Versículo 16. Ora, Labão tinha 2 filhas, a mais velha se chamava Lia, e o nome da mais jovem era Raquel. Os olhos de Lia eram meigos, mas sem brilho. Raquel, entretanto, tinha um belo porte e lindo rosto. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, logo respondeu: trabalharei 7 anos para o Senhor, a fim de poder me casar com Raquel, tua filha mais nova. Então Labão tinha 2 filhas, né? O nome da mais velha era Lia e a mais nova era Raquel. A Lia tinha uma aparência singela, mas Raquel era uma mulher muito bonita. Jacó gostou de Raquel e disse: trabalharei 7 anos para você, para poder casar-me com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: prefiro dá-la a você a entregá-la a algum homem estranho. Fique aqui comigo. Assim Jacó trabalhou 7 anos para Labão para poder casar-se com Raquel. Ele a amava tanto que os 7 anos pareceram poucos dias. Quando passaram 7 anos, disse Jacó a Labão: dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Versículo 22. Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Contudo, ao cair da noite, tomou sua filha Lia e a conduziu até Jacó, e este teve relações sexuais com ela. E Labão também entregou sua serva Zilpa a sua filha Lia, para que se dedicasse ao serviço dela. Chegou a manhã e eis que Jacó percebe que havia dormido com Lia. Por isso saiu correndo e reclamou com Labão: que foi isso que me fizeste? Não foi por amor a Raquel que eu servi em tua casa? Por que me enganaste? Labão ponderou: ora, não é tradição em nossa região casar-se a filha mais nova antes da filha mais velha. Todavia, termina esta semana de núpcias e te darei também minha outra filha como prêmio por todo o trabalho que farás em minha casa durante outros 7 anos. Então Jacó concordou. E Jacó anuiu, concluiu a semana de núpcias com Lia, e Labão lhe concedeu esposar sua filha Raquel. E Labão também entregou sua serva Bila e sua filha Raquel para que se dedicasse ao serviço dela. Então Jacó se uniu conjugalmente a Raquel e a amou de todo o coração, muito mais do que a Lia. Ele serviu na casa do seu tio ainda outros 7 anos. Vejamos só, todo aquele que pratica o engano tem sua hora de ser também enganado. Aquele que fez de tudo para alcançar os privilégios da primogenitura agora tem que aceitar, ele teve que aceitar, ainda que a contragosto, a primogênita, né? Uma retribuição a serviço da providência e da disciplina de Deus que Deus estava exercendo. Da mesma maneira como Jacó tinha feito passar por Esaú num momento sério e importante, também Labão convenceu Lia a se passar por Raquel numa hora de extremo significado. Lucas 6:38. Então, fica bem claro, fica bem explícito: tudo que nós plantamos, nós colhemos. Fica bem claro. Os descendentes de Jacó. Versículo 31. O Senhor percebeu que Lia não era amada por Jacó, e ele a tomou fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Jacó odiava ou desprezava Lia,
Mas o real sentido do texto, nos melhores manuscritos, nos leva a compreender a ênfase do amor que Jacó dedicava a Raquel, sua escolhida, em comparação com o tratamento menos apaixonado que dispensava Lia. Embora Lia não fosse amada com o mesmo sentimento, veio ser a mãe dos 4 primeiros filhos de Jacó, incluindo Levi, responsável pela genealogia sacerdotal arônica, e Judá, ancestral de Davi, e sua descendência real até Jesus. Muitas vezes se verifica que, por meio da providência divina, as pessoas que nascem sem alguns predicados ou os perdem no decorrer da vida são agraciados por outros que não raro lhes compensam aquela limitação. Versículo 32. Lia concebeu e deu à luz um filho que chamou de Ruben, pois ela exclamou: Yahvé contemplou a minha aflição, agora meu marido haverá de me amar. Vejamos aí, todos os nomes dos filhos de Jacó são derivados de expressões de sentimentos e esperanças que lhes foram associadas ou associados na época de seus nascimentos. Ruben significa o Senhor contemplou a minha aflição. Simeão, o Senhor notou que sou desprezada. Levi, o ungido. Judá, seja louvado Deus. De Bila nasceu Dan. Deus me julgou e também me ouviu. Naftali, com grandes lutas tenho competido com minha irmã e venci. De Zilpa nasceu Gade, boa sorte. Elia exclamou: afortunada. Aser, felicidade. Elia bradou: é minha felicidade. Lia engravidou de novo e assim que deu à luz outro menino. Exultou, porque o Senhor observou que sou desprezada, deu-me mais este filho, pelo que o chamou Simeão. Concebeu ainda outra vez e deu à luz um filho e declarou: agora finalmente meu marido me dará toda a atenção, porquanto já lhe dei 3 filhos. Por esse motivo lhe dei o nome de Levi. Versículo 35. Lia ficou grávida ainda mais uma vez e teve outro menino. A este deu o nome de Judá e afirmou: desta vez louvarei o Senhor. Depois disso não teve mais filhos. Aqui concluímos a leitura então de Gênesis capítulo 29.